Boa noite, gente. Boa noite. Vamos lá. Vamos ler hoje, vamos estudar Tessalonicenses, tanto a primeira carta quanto a segunda. Então, na apostila, está na página 43, né? E Tessalonicenses, vamos abrir todo mundo aí a Bíblia, deixa já do ladinho, né? Preparado para a gente ir dando uma olhada em Tessalonicenses. Então, posso? Obrigado. Algumas coisas interessantes que essa é uma carta para o povo, né? Para a igreja de Tessalônica. E a gente vê assim que é uma carta de encorajamento de Paulo e de reafirmação de muitas verdades que ele já ensinava anteriormente aos seus leitores, né? Então, nós vamos ver que Paulo, algumas curiosidades sobre Tessalonicenses, né? É que algumas pessoas acreditavam que fosse a primeira carta, mas na verdade é uma das, né, primeiras cartas que ele escreve. E Paulo, como sempre, causa provocação, acaba provocando naquelas pessoas que não estão satisfeitas com um evangelho puro, né? Acaba incomodando. E ele acaba incomodando, no caso, são os judeus, né? Que, de uma certa maneira, os judeus acabam colocando Paulo para correr da cidade, né? Ele com medo de acontecer alguma coisa com a igreja, né? Com o povo. Aí os irmãos pegam, se reúnem na noite e falam assim: Paulo, nós vamos dar um jeito de te tirar daqui. Então, ele vai para Bereia, né? Dentro do nosso esboço, dentro aqui de Tessalonicenses, a gente vê aqui que o tema principal é a palavra de Deus, né? E fazendo aí uma brincadeira com o nome da igreja, Deus é a palavra, então aqui é a palavra de Deus, é a reação a ela. E a gente vê assim que Paulo, dentro da carta, ele vai enfatizando várias vezes alguns assuntos, e isso torna quase que um livro temático, né, que você vai ver tudo isso aí. E a segunda coisa é que essa carta, ela se torna, é uma carta, chega a ser pessoal. Então, para a gente ter uma ideia, os líderes judeus não estavam contentes com a mudança dos seguidores da sinagoga. Ou seja, aquelas pessoas que estavam se convertendo, estavam deixando a sinagoga, né? E os líderes judeus não estavam muito felizes com isso. E começavam a fazer acusações contra Paulo, porque ele vinha virando o mundo de cabeça para baixo, como diz a apostila, e eles faziam uma acusação de rebelião civil. Por quê? Porque eles chamavam Jesus de Senhor, e esse título, Senhor, era só empregado ao imperador. Então, eles achavam que estava Paulo querendo colocar uma outra pessoa no lugar do imperador. Com essa desculpa, os judeus ficavam querendo arranjar encrenca. Então a gente vai ver assim, que Paulo, por 3 vezes, os judeus vão atrás dele, correndo para querer minar as cartas, querer minar as igrejas que Paulo estava fundando, né? Então, 1 Tessalonicenses, né, ela tem uma curiosidade assim, que é uma igreja nova, mas forte na fé, certo? E que por causa da fé, chegam até algumas pessoas a virem a morrer, certo? Então, eles passam por uma grande perseguição, e Paulo elogia eles. Isso no capítulo 1, Paulo vem elogiando essa questão da fé deles, da disposição deles serem uma igreja nova, mesmo com todas as lutas. Então Paulo vai e escreve essa carta. Escuta, não desanima não. É uma carta para uma igreja que eles largaram todos os ídolos, eles largaram as coisas do mundo
e eles estavam no caminho de Deus. Só que naquela época, o que acontece? Era perseguição. Tanto que a gente vê o seguinte, que quando Paulo sai da cidade, né, eles vão atrás de Jason, que era o cara que estava deixando Paulo na casa dele, pregando na casa dele. E Jason vai acabar sendo preso por causa do evangelho. Você imagina se fosse isso nos dias de hoje, se nós tivéssemos essa situação, você sendo perseguido por abrir a porta da sua casa para pregar o evangelho? Imagina, o pastor chega e fala assim, irmãos, quem gostaria de abrir a porta da sua casa para nós pregarmos o evangelho? Aí você, muito feliz, pô, pastor, vai lá em casa, tem um bolinho de fubá, um leitinho com café e olha, tá tudo bom de bom. Aí dá uma reviravolta, o pastor foge da cidade, tem que sair correndo da cidade. Os caras falam assim, se não é com ele, então vai ser tu mesmo. Então tu mesmo que vai para a cadeia. Imagina a situação. Imagina uma igreja tão nova, mas uma igreja tão fortalecida no Espírito Santo. Por isso que Paulo, mesmo à distância, Paulo falou, não dá para deixar esses caras sozinhos, órfãos, né? E é interessante que ele vem a abrir a igreja de Tessalônica por causa de Filipos, que o pessoal não estava muito afim de nada, com nada. E ficavam zoando com ele, aporrinhando a cabeça de Paulo. Paulo falou, quer saber do negócio? E foi, e assim abriu a igreja de Tessalônica. Então, a gente vê que Paulo, nessa primeira carta, é uma carta para uma igreja sofredora, uma igreja nova que está padecendo por causa do evangelho, né? Então, até tem um versículo, capítulo 4, versículo 13, diz assim, capítulo 4, versículo 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Isso aqui, ele está falando sobre esses que dormem, são aqueles que morreram. Então, por isso ele fala sobre isso. Até tem uma marcação, fiz uma marcação na minha Bíblia, que ele faz duas menções sobre dormem, né? Uma no que se referem aos que dormem em Cristo e outros os que dormem como significado de ignorância, né? Mas nesse versículo ele está falando justamente daquelas pessoas que morreram por amor do Evangelho, por causa da perseguição. Então, imagina uma igreja nova sendo perseguida, depois eles começam, dentro dessa perseguição, morrer irmãos deles nessa luta, nessa batalha. E aí Paulo começa a escrever, escuta, não ficam tristes por causa disso. Não se entristeçam por causa daqueles que dormem, né? E vindo no versículo, né? Versículo 14, cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com eles. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão
primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Então, ele vem falando sobre a vinda de Cristo, e daqui a pouco nós vamos ver em 2 Tessalonicenses que isso já deu um trabalho um pouquinho maior para Paulo, daqui a pouco. Mas nesse momento ele começa a falar o seguinte, queridos, os que morrerem em Cristo Jesus, esses serão ressuscitados primeiro. Depois nós, os vivos. Então ele fala assim, nós, como cristãos que estamos vivos, temos que consolar uns aos outros com estas palavras, sabendo que um dia iremos nos encontrar todos. Então, ele fala para a igreja, não se preocupem com as perseguições, não se preocupem com as lutas, apenas creiam que no momento correto, no momento certo, nos encontraremos novamente. Então ele vem dando um alívio para eles e falando sobre essa questão da perseguição. Porque você imagina, nós temos um pastor de uma igreja que tem que correr, porque o pessoal ia matar ele, e os irmãos que estavam dentro da igreja acabavam morrendo. Os líderes eram perseguidos e mortos. Imagina, gente, que luta que não deve ter sido para essa igreja, para permanecer firme. Então, do capítulo 4, do versículo 13 que nós lemos, até o capítulo 5, no versículo 24, esse daí é um quadro escatológico resumido. Então, Paulo fala um pouco de escatologia. Paulo fala sobre a vinda de Jesus. É isso que ele fala nesse momento. Então ele vem dando um resumo para o povo de Tessalonicenses e vem falando sobre o perseverar, sobre o estar vigiante, né? E tanto que Paulo ele vem falando, né, sobre essa necessidade de estarmos vigilantes. Ele fala assim, perdi aqui, mas capítulo 5. Mas, irmãos, acerca do tempo e das épocas, não necessitais de que vos seja escrito, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando andarem dizendo há paz e esperança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquele que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filho do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Capítulo 4, versículo 3, ele fala sobre dormir no sentido de dormir em Cristo, né? Morreu em Cristo. E aqui ele fala, não durmamos, não sejamos ignorantes, não deixamos de seguir a palavra de Deus e apenas ficar ignorante a palavra dele e nos desviarmos por qualquer coisa. Então ele fala, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira,
mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Então, isso é o momento que ele está falando sobre a vinda do Senhor e depois ele fala sobre o vigiar, né? A gente vê nos evangelhos que Jesus ele faz uma parábola sobre as 10 virgens e fala sobre aquelas mulheres que deveriam de se preocupar, de cuidar, de sempre ter o azeite, de nunca lhe faltar azeite, de estar vigiando, né? E Paulo aqui ele fala justamente dessa situação. Ele fala assim: não venham a dormir, não venham a ser ignorantes como os outros, estais atentos. Aí no versículo 16, imagina que nós temos uma igreja perseguida, que o pastor não pode ir lá, que os irmãos estão sendo assassinados. E Paulo no versículo 16 em diante ele fala assim: regozijai-vos sempre. Fiquem alegres sempre. Imagina um negócio desse. Paulo dando no momento de tanta perseguição, de tanta luta, Paulo vira e fala assim: regozijai-vos sempre. Aí ele continua: orai sem cessar. Né? A gente tem alguns versículos na Bíblia que a gente lê e a gente às vezes decora, né? E a gente nunca sabe a situação que há, né? O porquê daquele negócio. E a gente vê assim: orai sem cessar, né? Aí você acha bonito, mas você não sabe como é que estava a situação, né? Semana que vem nós temos Filipenses e todo mundo fala Filipenses 4:13, né? Vocês sabem o que está escrito em Filipenses 4:13? Eu tudo posso? Mas ninguém presta atenção no versículo 12. O versículo 12 que é o X da questão. Então, a gente olha aqui textos que a gente coloca na cabeça, que a gente fala assim, né? A gente enche a boca e fala assim: irmão, orai sem cessar. Mas e se você estivesse nessa situação? E se você fosse como o pessoal aqui de Tessalônica? Se você estivesse sendo perseguido, se você tivesse aberto a porta da sua casa para falar do Evangelho e viessem e prendessem você apenas porque você abriu a porta da tua casa, será que você, quando lesse uma carta de Paulo falando assim: regozijai-vos sempre, você ia falar: ah, Paulo, se você estivesse aqui eu te torcia o pescoço. Orai sem cessar. E ele vai pior, ele vai jogando sal na ferida. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em outras palavras, ele está falando assim: irmão, fique feliz, porque essa foi a vontade de Deus. Imagina você ouvir um negócio desse. Paulo, ele estava com uma igreja nova, mas uma igreja muito alicerçada na fé. Para uma igreja ouvir um negócio desse, você imagina, vocês perderam um pastor e de repente chega uma carta dizendo assim: olha, eu quero dizer que esta é a vontade de Deus. Então, alegre-se, fique feliz. Fique feliz porque essa foi a vontade de Deus. Dói lá dentro, né? Machuca. E ele vai continuando: não extinguais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo,
retende o bem, abstendendo-vos de toda espécie de mal. Então ele vem dando um conselho para todo mundo, né, sobre permanecer. Quando a gente vê o início de Tessalonicenses, como eu falei para vocês, ele vem muito agradecido a Deus por eles. Os primeiros versículos você vai ver assim que ele elogia muito a igreja de Tessalonicenses. E ele vem falando com eles, elogiando, mas daqui a pouco, sobre todas aquelas lutas e dificuldades, ele vem trazendo a palavra de Deus e ele vem falando sobre perseguição, e ele vem falando sobre os que dormem em Cristo. Ele fala sobre um dia ressuscitarão. Então ele vem falando um pouco de escatologia. Ele fala sobre estar firme em oração. Ele fala em agradecer a Deus sobre toda a situação. É assim, muito difícil. E eu me lembro assim que quando eu era criança, eu sempre batia o dedinho do meu pé. Cara, mas aquilo Gente, me irritava muito. Muito. Imagina a criança levantar, já batia na quina da cama. Mas aquilo era um negócio. Aí um dia, eu tomei uma posição com Deus. Eu falei assim, Deus, porque eu estava batendo muito o pé. Eu tomei uma posição com Deus e eu falei, Deus, toda vez que eu bater o meu dedinho, eu vou falar, aleluia, glória a Deus. Né? E eu notei que no começo, quando eu batia, glória a Deus, glória a Deus. Né? Aí continuava indo e eu falava assim, Deus, eu já estou dando glória a Deus, já estou dando aleluia, não sei mais o que fazer. Porque o meu pezinho, eu já estava quase decepando o pezinho de tanto bater. E eu continuei com aquilo. E eu notei que parou-se aquilo. Porque uma das coisas que Satanás não atura é quando você glorifica, quando você se alegra em Deus. Não somente nas situações boas, mas nas situações ruins. É muito difícil a gente ter um sorriso quando nós temos lutas. É muito difícil termos um sorriso quando nós temos assim momentos depressivos, chegam até a ser. É muito difícil estarmos alegres quando na verdade você quer chorar. E nesse momento você ainda agradece a Deus pela situação. É isso que Paulo ele vem nos ensinar. Então ele fala, queridos, em tudo dai graças. Sabe, depois daquele tempo parei de bater o meu pezinho. Aleluia, né? Mas passados alguns anos, eu bati o dedinho, e quando eu bati o dedinho, eu me lembrei daquilo. E eu pude falar, glória a Deus. Chorando, mas eu disse, glória a Deus. Mas parou-se aquilo. Porque eu vi que se todos os momentos que eu bati o pé, eu ficava irritado e ficava bravo e xingava e tal, parece que mais ainda eu batia mais ainda o meu pé. Então, quando você tiver uma luta, quando você tiver por alguma coisa, e quando você continuar a dar graças a Deus, você vai ver, vai mudar a situação. Porque o diabo, ele não aguenta que você fique agradecendo a Deus. Você entendeu? Na hora que ele vê aquela situação, ele já sabendo como você é, ele fala, agora vem o meu louvor. Né? Aí ele fala, ele até para o inferno e fala assim, fiquem calados. Ele vai agora glorificar o meu nome. Quando você está bravo, né? Aí você fala, obrigado Deus por eu bater o meu dedo. Ele fala, não pode ser.
está no canal errado, põe no outro canal, não é esse canal do menino não. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Vai parar com aquela situação, porque o diabo vai ver que ele não tem força nisso. Então, é isso que Paulo ele vem mostrando. Ele fala assim, enquanto vocês estiverem tristes com essa situação, mais gente ainda vão morrer. Agora, se nós viermos a morrer, se preocupa não, morrer é ganho, é lucro para nós. Então ele fala, em tudo, meus queridos, dai graças. Então, nessa primeira carta de Tessalonicenses, que nós aprendemos nessa noite é, em tudo, dai graças. E quando você olhar esse texto, quando você ver isso, você pense, será que a sua situação é pior do que a que eles estavam passando? Será que a sua situação é pior do que a deles, de estar morrendo os seus líderes, das pessoas serem perseguidas? Né? Segunda Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses é muito bacana, que é o seguinte. É meses da primeira para a segunda. Por quê? Lembram que nós estávamos falando sobre a vinda de Cristo, certo? Então Paulo vai encontrar uma igreja do seguinte: bem, se Cristo está voltando, para que eu vou trabalhar? Aí tinha umas pessoas que estavam adotando essa ideia. Você vê como que as pessoas deturpam, né, a ideia. E Paulo pegou e falou, meu pai amado, quando é que eu mandei vocês não trabalhar, criatura? Então a gente vê o seguinte, que algumas pessoas começam a mudar o que Paulo tinha falado. Paulo, nós estamos falando sobre a vinda de Cristo, né? Algumas pessoas já falaram, Jesus está vindo, então não preciso fazer mais nada, né? Aí o que acontecia? O indivíduo encostava no outro, certo? Fala, ô irmão, me arranja um pão aí, porque, né? Essa é a situação. É muito engraçado, mas é isso. Eles pegaram a ideia, eles pegaram a carta de Paulo e falaram, pô, Jesus já está voltando. Imagina, você aceita Jesus hoje e você fala, tá, não vou trabalhar, porque Jesus está voltando. Então, Paulo, ele falou, queridos, ele vem como leão, a gente não sabe nem, ele vem como ladrão. A gente não sabe o dia, nem a hora, nem o momento, a gente tem que estar preparados. Então, Paulo, e ele tem que escrever essa carta também porque existe algumas pessoas falsificando a carta de Paulo. Então, Paulo, nós vamos ver no final, né? Daqui a pouco a gente dá uma olhada, a gente vai ver que no final da segunda carta, ele tem que escrever, eu, Paulo, de punho próprio. Que era uma maneira dele dizer assim, sou eu que estou escrevendo. Então, a situação dessa segunda carta é, primeiro, o povo não queria trabalhar. Estava querendo encostar, certo? Porque Jesus ia vir e ninguém... Segundo, ele tinha que escrever uma carta porque existia uma carta falsa correndo solta. Nessa carta dizia o seguinte, Jesus já veio. A tribulação que vocês passaram era aquela tribulação. Então, nós vamos ver agora, Paulo falando sobre anticristo. Porque vai falar assim, calma gente, não tem como ter vindo o reino, certo? Se nós não tivermos ainda o anticristo. Calma. Então, Paulo vem falando sobre isso. Então, vamos lá.
Como eu disse, né, tá até no começo, no capítulo 51, na página 51, capítulo 4 da apostila, Paulo escreveu a segunda epístola pouco tempo depois da primeira. Os tessalonicenses ainda estavam confusos e perturbados sobre os fatos dos últimos dias, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Então, talvez tenham recebido uma carta com o nome de Paulo e por isso o apóstolo coloca a sua assinatura lá no capítulo 3, no versículo 17. Alguns membros da igreja parecem ter deixado o trabalho, considerando que a segunda vinda era eminente. Então, vamos lá. Capítulo 2, versículo 2 de 2 Tessalonicenses. Que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, que por espírito, que por palavra, que por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Então ele fala, queridos, eu não mandei carta nenhuma dizendo sobre que de Cristo já veio. Então, seja por carta, seja por epístola minha, seja até por espírito, ele fala, queridos, não chegou ainda o dia. Não fica perturbado o seu coração, não, né? E aí ele vem falando no versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia, ou seja, o abandono da fé, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de oculto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então, ele vem trazendo, pessoal, gente, vamos lembrando aí, quando eu estava com vocês, eu já falei sobre isso. E agora vocês sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecerem. Perecem porque não receberam o amor de verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, Paulo ele vem falando sobre essa situação, sobre essa crença que o povo tinha de que Jesus já tinha voltado, né? Já tinha vindo e todo mundo tinha ficado, inclusive Paulo, né? No capítulo 3,
versículo 11. Ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. Então, Paulo, como sempre, né? Ele não ia deixar de terminar essa carta dele sem dar uma pauladinha, né? E ele fala, queridos, eu ando recebendo informações de que o cara não quer nem trabalhar, mas ainda arranja tempo para cuidar da vida dos outros. Então ele fala sobre essa situação, sobre aquelas pessoas que acabam abusando do outro irmão, né? Por quê? Porque eles foram iludidos, né, por falsas palavras. Né? Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus, para nós não sermos iludidos, para não sermos enganados. Muitas pessoas, elas chegam a ver a palavra, estar aqui, mas daqui a pouco elas ouvem uma outra coisa e são levadas. Lembra que nós falamos, que Paulo ele falava assim, escuta, eu vos falo a verdade, mas parece que vocês gostam de ser iludidos, gostam de ir para o outro lá. Então, eram armadilhas que Satanás usava antigamente e usa hoje também. Não era uma coisa que... Eu sempre falo isso para as pessoas. As armas de Satanás que ele usava antigamente são as mesmas que ele usa hoje. Você vai ver que algumas pessoas se esfriam na fé, como se esfriavam antigamente, se esfriam hoje. Você vai ver que tem pessoas que vão pegar o texto, Jesus está vindo, não preciso trabalhar, não preciso pagar imposto, não preciso fazer nada disso. E Jesus pega e fala assim, ele dá um exemplo, fala assim, meninos, vão lá no mar, pesca um peixe lá, traz o primeiro peixe, abre a boca dele, tem um dinheiro lá, paga o imposto. Jesus ele vai nos dando exemplos, ele vai nos mostrando para a gente continuar vivendo, só que vigiando. A palavra de Deus, ela vem para nos animar a continuar. Perseguição nós vamos ter lutas, nós vamos ter dificuldades, com certeza, né? Aquela pessoa que ela acha que ser cristã é um mar de rosas, eu vou te dizer que tem muito espinho nesse mar, viu, querido? Tem muito espinho. E nós não devemos, o quê? Nos desviarmos da palavra de Deus. Não podemos esmorecer, né? Que as perseguições, com certeza, né? Então, no versículo 6 do capítulo 3, ele diz assim, mandamo-nos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos apartais. Paulo sempre gosta de separar o povo, né? Eu ia falar, se o bicho é ruim, não fica perto não. Aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Esse desordenadamente não quer trabalhar, tá? Porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos. Não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com labor e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas para vos dar em nós mesmos exemplos, para nos imitardes. Pois quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isso: se alguém não quer trabalhar, também não coma.
E aí ele vem com o texto que eu falei, né? Ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia, né? Ou seja, aquele cara, ele ia lá, comia o pão e falava: oi, mano, não é por nada não, mas você sabe que você viu a fulano de tal lá na igreja? E assim ele vem. Por isso que Paulo fala assim, e fica cuidando da vida alheia, né? Paulo, se fosse nos dias de hoje, Paulo ia falar: a esses dais um gatinho, para que ele possa cuidar da vida dele e de mais umas 7 vidas. Mas a questão é que nós vemos sobre a segunda carta de Tessalonicenses, esses pontos básicos. Uma, que ele tem que falar que não veio ainda o reino, por causa de cartas falsas que vêm a serem escritas, né? E depois ele tem que explicar também às pessoas que, o reino está vindo, mas enquanto isso, vocês vão continuar trabalhando, vocês vão continuar vivendo, só que seguindo a palavra de Deus. No versículo 17, no capítulo 3, Paulo mostra que tem alguém falsificando as cartas dele. Por isso que ele deixa escrito dessa maneira: eu, Paulo, escrevo essa saudação com meu próprio punho. Este é o sinal em cada epístola. E assim que eu escrevo. Então ele vem falando: queridos, se vocês andam recebendo carta aí, assinado Paulo, com muito amor e carinho, beijinho, beijinho, esquece. Não é assim que eu vou me escrever não para vocês. Eu vou saudar vocês, eu estou escrevendo de punho e eu vos deixo esse sinal em cada epístola. Essa é a minha marca. Então ele vem trazendo isso aí. Então, essa é a carta para o povo de Tessalônica, né? Mas isso aí, viu? Pode falar. Alguns dizem que essa marca de Paulo de escrever no final seria por conta que ele tinha uma dificuldade em divisão. Então ele ditava as cartas e outros escreviam. E ele, para afirmar que era ele mesmo que escrevia, aí no final ele escrevia alguma coisa. Sim, porque... Até que poderia ser até esse o espinho dele também, essa dificuldade. Aí é aquilo que nós tínhamos visto na outra aula. Tem gente que acredita que seja realmente a visão de Paulo, né? Tanto que é interessante que Tessalonicenses, ele começa com ele, Silvano e Timóteo. Ó. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Né? Dando até... Mas ele deixa no final dizendo assim: eu escrevo de punho. Né? São teorias, são aquilo que nós devemos colocar no nosso caderninho para a gente chegar no céu e fazer aquelas nossas questões. Mas são teorias, né? Sobre a questão do espinho da carne, a visão, sobre ser essa marca, né? Ser isso daí. Aí eu vou ficar te devendo, viu, Davi? Essa eu vou perguntar, vou falar: o senhor me dá licença? O senhor pode me responder essa pergunta? Ah, é isso? Tá. Dá uma licencinha que eu tenho que correr ali no Davi. Aí eu atravesso lá de um lado para o outro do céu, entendeu? Eu falo: pô, você lembra daquela pergunta? Então é isso. Né? Mas Não, eu digo, além dessa marca que você falou, que ele precisa, essa carta fui eu mesmo que mandei para você. Foi. Sim, porque você disse que tinham aparecido cartas que se diziam ser dele, né? Exato. E por conta disso que ele, no prazo que ele escreveu, que são meses, né? Você vê o seguinte, que quando Timóteo traz informações sobre a igreja, de lá ele está muito alegre, está muito feliz e tal, mas já vem a informação de que o povo estava recebendo alguma coisa que não era de Paulo. Quando a gente vai olhando todas essas cartas que nós estamos estudando,
você vai vendo as dificuldades de Paulo, né? O cara abria a igreja, aí vinha o cara e falava assim, não, mas Apolo é melhor. Então o cara tinha dificuldade dos caras dizendo que o outro era melhor. Paulo era perseguido. Paulo tinha suas cartas falsificadas. Imagina isso, gente. A que ponto que era? As falsas doutrinas, né? Aqueles caras que chegavam e falavam assim, depois que a igreja estava tudo bonitinho, pintado e tal, subia no púlpito e falava, então, irmãos, aquilo que Paulo falou é tudo besteira. Olha, aí Paulo tem que voltar tudo de novo, falar. Imagina como que foi a vida de Paulo, viu? Eu acho que quando ele morreu, eu falei, graças a Deus, acho que agora eu vou sossegar com esse povo todo. Mas essa é a carta, são as duas cartas, né, de Tessalonicenses, tá? Semana que vem nós temos Efésios e nós temos Filipenses, tá bom?